Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Aceleração de Vendas TV, episódio número 93. Se você está vendo esse canal, eu vou pedir que você deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe com seus amigos para a gente falar sobre PNL. Aqui um conteúdo muito profundo. Já é o nosso segundo episódio sobre esse tema. Para quem não acompanhou, pode assistir o primeiro também com o Caio Salero, que está aqui comigo. E depois vai ter mais uma novidade aí para frente, PNL na prática, em que nós convidamos aí o Emerson para poder participar e vai ser muito legal esse episódio, porque a gente vai gravar com ele e vai ver qual foi a experiência dele na prática fazendo uma imersão de 7 dias. Caio, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Oi, pessoal. Falar um pouco sobre esse assunto tão apaixonante, que é PNL, comunicação, emoções. Bora lá. Bora lá, muito bom. Caio, para começar, começando. Boa. Todo mundo fala aí, é uma demanda que a gente recebe com bastante frequência, né? O que é inteligência emocional? É um filme tipo do Divertidamente ou tem algo por trás? O que tem do Divertidamente de verdade em relação às emoções? Pô, o Divertidamente é um filminho bem legal, bem didático para ensinar um pouco sobre emoções. Mas inteligência emocional, depois do Daniel Goleman, assim, foi bem batido, é um assunto que vem se falando bastante. E uma definição que eu gosto muito, cara, inteligência emocional é você conseguir produzir a emoção que você deseja no momento mais oportuno. Porque é aquele pressuposto da PNL, assim, que não existe uma pessoa sem recurso. Que existe um estado emocional sem recurso. Sem que você não consiga acessar aquilo que você tem. Então, inteligência emocional é você saber lidar com a situação, lidar com o seu ambiente interno, a ponto de conseguir trazer uma emoção que te traga o recurso adequado para aquele momento, para você performar num desafio que vier a surgir na sua vida. Então, acho que esse é o frame que a gente pode trabalhar a inteligência emocional. Muito bom. Cara, tem um negócio que eu vi certa vez, chama diagrama de Plutchik, se eu não me engano, ele que deu a inspiração lá para fazer o Divertidamente, ou tem alguma coisa por trás do Divertidamente que ele fez, né? E aprendi, não sei se aprendi certo ou errado ou não, mas que o primeiro passo da inteligência emocional, básico 1, é que você conseguir entender qual emoção você está no momento, é isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você conseguir ter essa autopercepção é o básico para você conseguir mudar. Senão você já está à mercê. Se você nem percebe o que está acontecendo com você, se você não tem nem consciência dessas variações, de como o teu corpo está funcionando e que você está num momento que você foi meio que sequestrado emocionalmente, aí você está com problemas. Aí você não consegue nem perceber que você precisa mudar. Você está só reagindo, está só lembrando, gerando por hábitos, né? E esse é o primeiro passo mesmo, cara. É você começar a ter um trabalho de entender o que é que está acontecendo com o seu corpo, como que isso está gerando, que reações estão produzindo, o que essas alterações significam, que conceito você está usando para dar significado para essa variação no seu corpo, para conseguir se entender perante o mundo. Interpretação de explicação e significado é algo que o cérebro faz constantemente. Muito bom. Então, é isso aí. Muito legal. Eu dei para Malu é minha filha, né? O Caio conhece bem. E eu dei para ela um livrinho que chama Emocionário. Esse livrinho é demais, né? Muito legal, né? É muito legal. E nesse livrinho Emocionário tem a explicação das emoções, assim, né? E embora seja infantil, eu acho que talvez na média da população, pelo menos brasileira, o nosso conhecimento sobre emoções ainda é infantil, né? Sem dúvida. Então talvez... É bem limitado, cara. Eu acho que ele é feito para todo mundo, né? Inclusive para os mais velhos, Sem que dúvida. ainda têm um conhecimento infantil sobre as emoções. Fica até propaganda do livro aí, cara. A Malu agora tá uma adolescente, tá iniciando essa adolescência. Mas ela é fantástica para você obter repertório, cara, conceitos. E o livro é inteligente demais porque ele vai encadeando, né, uma emoçãozinha na outra. Ele vai trazendo explicação, vai desenrolando e no final ele termina preparando o território para um novo conceito, algumas variações de emoção. E quanto maior for, e isso, cara, são pesquisadores das emoções demonstrando, a neurociência demonstrando isso. Quanto mais granularidade, quanto mais repertório você tiver para suas emoções, melhor fica a sua previsão, a sua autorregulação emocional. Você se autorregula melhor, tendo mais conceitos específicos para algumas determinadas emoções. Você pode dar um exemplo? Porque a maioria das pessoas conhece nojo, alegria, tristeza e raiva. O divertidamente. Então o que você tá? Raiva, nojo, né? É isso. Isso é muito criança. Criança reage muito assim. Criancinha pequena, cara, acontece alguma coisa que ela tá frustrada, ela fica, sei lá, triste. Acontece alguma coisa que ela não tá com alguma dor, triste. Ela reage da mesma forma para várias situações e circunstâncias. Ela tem pouco repertório e ela se expressa dessa forma que ela tem. O problema realmente é que a gente vai crescendo e vai ficando repetindo esse tipo de coisa, esse tipo de limitação. Mas o que é a sacada disso aqui é que as emoções não acontecem com a gente simplesmente assim, estou vulnerável, olha, fiquei frustrado, olha, fiquei decepcionado. Não, agora eu tô muito triste, agora eu tô animado. Não é assim que funciona. Ela nasce,
Ela é construída, tem uma estratégia, tem algo que acontece que você, ao final desse processo... A emoção é o final de um processo. A emoção é a conclusão de um processo. Então, existe todo um processo... eventos que acontecem por trás do nosso corpo, uma sequência de eventos que vão te levar a interpretar aquela situação com uma determinada emoção. Para fins de que você possa transitar melhor no mundo, para fins de que você consiga se autorregular e que seu corpo entenda, seu cérebro entenda que ele está apto a superar os desafios que a vida coloca, que ele consegue se adequar, que as previsões que o cérebro faz de como ele deve reagir estão adequadas. Porque é isso que o nosso cérebro faz o tempo todo, Marcelo. Ele tem um processo de fazer previsões o tempo todo, de como que você deveria se reagir, como você deveria se adequar a uma determinada situação. E quanto mais diverso for o seu vocabulário sobre emoções, mais recursos você vai ter de dizer que emoção você está sentindo para aquele momento, rapidamente falar para o seu cérebro, dar um significado claro para ele que se ajusta à realidade e você mantém a sua energia. Esse é mais ou menos o jogo que acontece. Né? E como é que surgem as emoções, Caio? Eu entrei numa discussão uma vez se surge primeiro o pensamento, depois a emoção, ou se primeiro eu sinto e depois eu racionalizo o que eu senti. Legal, pergunta muito boa. Mas aí é um pouco mais profunda, falar um pouco de neurociência aqui. Fica à vontade. Tá bom? Então, tenham paciência aí. Funciona mais ou menos assim, cara. O nosso corpo ele tem uma reserva emocional, ele tem uma reserva energética. Tá? Os neurocientistas chamam de body budget. Eu coloquei como reserva energética numa tradução livre. Que você, quanto mais alta ela estiver, melhor. Essa é a ideia. Você vai se sentir melhor quanto mais alta essa reserva estiver. E como é que surgem as emoções? Existe um sentido no nosso corpo que chama interocepção. Interocepção é um termo que os neurocientistas dão dessa percepção que o cérebro faz de como você está se sentindo, de como estão as coisas funcionando dentro do seu corpo. Se você está com fome, não tá? Se você está se sentindo bem ou mal. E ela faz uma leitura e uma interpretação do que está acontecendo. A interocepção é responsável por dar significado e explicações para o seu cérebro do que está acontecendo dentro de você. E ela usa o que para fazer isso? Quais são as fontes de informação que ela busca para poder dar esse significado? Primeiro, é um termo que ele chama de afeto. E eu vou usar que ele chama affect em inglês, mas acho que o melhor termo é sentimento. Que é, na verdade, as suas variações físicas. E aí ele coloca duas principais. É assim, se você está agitado ou está calmo, e se essa sensação que você está é boa ou ruim, te dá prazer ou não, te dá vontade de se aproximar ou se afastar. Com essas duas variações, existe uma grande gama de possibilidades em que, se você colocar isso num gráfico, que você pode atuar. E a partir disso, dessa sensação, o que ela faz? A interocepção o seu cérebro busca experiências passadas. Do como você já se sentiu desta forma. Como que é isso aqui no que eu já vivenciei? E aí ela usa algum conceito de alguma emoção que você tenha, nomeia aquela sensação que você está, aquele sentimento, e aí vira emoção. Então ela usa experiências passadas, conceitos que você tem de emoções, de isso significa isso, para poder dar significado. Quanto mais emoções você tiver, quanto mais definições de emoção, quanto mais vocabulário você tiver, mais você vai conseguir ser específico para o seu cérebro, para dizer assim, você está se sentindo assim. E olha como esse sentimento é específico para essa situação. Ela dá tipo um match na sua previsão. E quando o seu corpo, quando o seu cérebro consegue fazer uma previsão boa do que está acontecendo, aquela reserva energética lá se mantém alta. E quanto mais alta ela tiver, e aí que é a loucura, porque é um círculo que se retroalimenta. Uma emoção, uma reserva energética alta, um bem-estar, faz com que você se sinta melhor naquele sentimento que é a base para você botar o conceito da interocepção, para gerar emoção. Você não se sente mais tão triste, o sentimento não fica tão ruim, talvez você não fique tão agitado. Você consegue estar mais tranquilo. Naturalmente, a sua régua, o seu mínimo fica mais alto. Então, a sua interpretação dos seus sentimentos naturalmente fica melhor. É uma forma até de você manipular o seu dia, a forma de você pensar, para se sentir melhor. Mantenha a sua reserva energética alta, crie conceitos bons para suas emoções, alguns novos conceitos que variam, tenham essas variações, e você naturalmente vai se sentir melhor, vai ter experiências melhores. Suas emoções serão melhores. Você poderia dar um exemplo, assim, né? Vamos tipo, lá. o que seria uma emoção específica, um negócio... Olha só que interessante. Tem um exemplo bem claro disso. Duas situações parecidas que você acha que é a mesma coisa, mas não é. Cara, você tocou no ponto nevrálgico desse troço. Olha só. Imagina que você tá com alguém e você fala assim, isso existe muito para provas. Você sabe, eu ajudo também a galera a passar em prova de concurso, é algo que eu gosto de estudar. E tem um lance que, assim, tem uma pesquisa que os caras fizeram da seguinte forma. Um grupo de pessoas
tava indo ir ao palco, pra falar no palco alguma coisa assim, se apresentar. E aí esse grupo falou assim, e aí, como é que você tá se sentindo? Aí a galera falou assim, pô, eu tô me sentindo ansioso. Eu tô muito nervoso pra subir lá, cara, tô tenso. Aí ele falou assim, como é que você sabe? Por quê? Eu falei, não, porque eu tô me sentindo assim meio estranho na barriga, o meu coração tá acelerado, as minhas mãos estão suadas, tô suando bastante, eu tô... Enfim, tô com uma respiração mais ofegante. E aí o pesquisador falou assim, caramba, mas será que você não tá animado? Como você fica quando tá animado, Marcelão? Você fica, cara, teu coração acelera, sua mão sua, você também fica, tipo, agitado. É uma agitação, mas é uma agitação boa, com um significado melhor. O sentimento é muito próximo, as reações fisiológicas são próximas, mas quando você muda a interpretação de animado para nervoso ou ansioso, o resultado é completamente diferente. Aí que eu quero dizer, quando você nomeia, você fala assim, puxa vida, estou nervoso, o seu cérebro vai interpretar, ok, então é isso que acontece? Como foram as minhas sensações anteriores, experiências passadas, onde eu estava nervoso? Como eu devo reagir se eu estou me sentindo nervoso? Diferente de você ter uma interpretação falando, ok, como é quando eu estava animado? Como agora eu devo reagir estando animado? O estado emocional animado é muito mais cheio de recurso do que o nervoso. E isso se provou no resultado da galera no palco. A galera que conseguiu ressignificar, dar um outro nome para o seu sentimento, teve uma interpretação diferente daquelas variações do corpo, deu o nome de animado e falou, cara, eles foram muito melhores no palco, foram muito mais bem avaliados do que a galera que se definiu como nervoso. Isso você pode até extrapolar, cara, pra apaixonado. Quando você tá apaixonado, você fica do mesmo jeito, você se sente do mesmo jeito. Cara, o coração acelera, fica mais nervoso, você fica com mais suor. São 3 situações diferentes que você dá o mesmo nome. São situações com sensações internas muito parecidas, que a depender do contexto, você nomeia ela de uma determinada forma para que você possa se comportar de um determinado momento. Uhum. Seria inoportuno falar, cara, você está subindo ao palco, você está apaixonado. Mas a sensação é parecida, cara. As variações do corpo são similares. E a gente acaba confundindo algumas coisas. E aí, quando você tem mais conceitos e você entende isso, você consegue ser o que na PNL a gente chama de ser mais intencional. Você consegue ser mais oportuno. Ah, agora não me faz sentido eu falar que eu tô nervoso. Faz sentido eu falar que eu tô animado. Eu vou ter muito mais recurso aqui quando eu for subir ao palco, resolver uma prova, quando eu for fazer um momento de vendas, quando eu vou falar com o cliente. Uhum. Pô, tô nervosão, de medo de tomar um não? Ou na verdade eu tô animado pela possibilidade do desafio? E você tem muito mais acesso ao cérebro, ao corpo, dos recursos que você já tem. Com essa estrutura de emoção. Sim. É assim que o troço funciona. Muito louco. Sentido. Muito louco. E aí, legal. As emoções, elas trazem situações passadas, né? Assim que o cérebro associa. Isso. Né? A gente estava falando disso. E da onde surge a crença nesse universo de emoções? Porque a crença está conectada com a emoção ou só está conectado com o pensamento? Onde é que legal esse crença com link. emoções? Perfeito. A crença, na verdade, ela é um assunto um pouco diferente, porque assim, a forma das emoções é a forma como a gente vai se sentir, como que a gente vai poder encontrar alguns recursos para determinadas alternativas, para determinados desafios que a vida traz. Uhum. Você não está tão sujeito às emoções como a gente imaginava. Quando a gente fala em crença, o que acontece? A crença, ela é um resultado de diversas experiências que você tem e aí você chega numa conclusão. A minha conclusão é que isso é assim. Ela é, na verdade, uma opinião que você tem, de acordo com suas experiências passadas, e você vai ter uma determinada opinião sobre alguma coisa. As diversas experiências que você teve, com os significados que você deu, vão levar você a uma determinada conclusão sobre alguma capacidade, ou sobre algum evento, ou sobre alguma pessoa, que acaba se tornando crença. É uma opinião que você tem sobre algo. E a crença, cara, ela é um troço poderoso demais. Porque o que acontece com ela? Não é que ela vai mudar o mundo que você tá. Ah, como a gente viu uns anos atrás, o Segredo, e não, se eu ficar acreditando que a coisa é assim, vai aparecer o cheque na minha caixa postal lá, que era um pouco da ideia. Na verdade, não é isso. A crença, quando você entende o que é a crença, ela funciona como uma permissão. É como se tivesse o vale, o ticket, aquele crachazinho num show que te dá acesso a alguns lugares. Quando você acredita que você consegue, quando você acredita que aquilo é possível e que você merece, aquilo te dá internamente um vale de permissão. Eu me permito almejar mais. Eu me permito desenvolver essa competência. Eu me permito pensar em ser aprovado naquele concurso público. Eu me permito ousar ligar para tais clientes e fazer uma venda sensacional para um cliente que as pessoas acham que é assustador.
A crença, ela vai, na verdade, ela vai modificar um pouco o seu mundo porque ela vai te permitir coisas. Ela permite Ou não que você... permitir. Exatamente. Se ela é uma limitante... E aí que vem o lance da crença limitante. Ao conversar com a pessoa, às vezes fazendo perguntas, entendendo o mundo dela, você consegue entender onde está essa conclusão dela que a limita. Que não dá permissão para que ela ouse fazer determinada coisa. Não ouse mudar. Não ouse mudar de relacionamento. Não ouse... fazer alguma coisa diferente, não ouse, sei lá o que quer que ela está se limitando e que às vezes ela poderia desejar, aquela crença dela, aquelas conclusões que ela teve, não permitem. Então limitam muita coisa da realidade dela e, obviamente, acaba influenciando a realidade. Porque se você não se permite fazer algo, se você tem uma crença que vai te travando, naturalmente você exerce menos aquilo. Sim. Se você tem uma crença que você não fala bem em público, que o ambiente de falar em público é assustador, naturalmente, porque, sabe lá, porque... sei lá, aconteceu que você concluiu que falar em público é um problema. Foi, às vezes, constrangido em alguma situação e tal. Ao longo da vida, o seu cérebro vai evitar essas situações. Ela fala assim, isso aqui é perigoso, eu vou sair fora desse jogo, porque eu não sou bom em público, eu não falo bem, eu não tenho valor, o que quer que seja. E o que acontece? Você faz menos isso. Você vai, de fato, ficando menos competente naquilo. Sim. Uma crença autorrealizável. Aí vai chegar adulto e falar, não, eu sou horrível em palco. Realmente te faltam competências. Você não executou ela porque a tua crença te limitou por anos. Você vai reforçando o que você... né? Qual a chance de você não ser, né? Eu tenho uma frase que eu falo bastante que é assim, você não consegue ser aquele cara que você não acredita que você é. Exato. Perfeito, cara. Então eu sempre falo assim, cara, muitas vezes eu faço um teste assim, uma brincadeira, eu vejo a cara de pânico da turma, falar, turma, quem tem coragem de subir aqui no palco e falar, eu sou um vendedor de alta performance? Porque se o cara de fato não se sente, ele não vai ter coragem de subir lá. Sim. E não tem a ver com atingir ou não atingir o número, tem a ver com ele ter a identidade de acreditar que ele é um cara de alta performance. Para aí depois ele ser. Ele pode até não ser por enquanto, né? Mas ele tem que acreditar que ele é. É um dos primeiros passos. Porque, na verdade, ele não precisa nem acreditar. Exatamente o que você falou. Ele pode acreditar que ele será. Que ele tem tudo o que ele precisa. Porque aí é uma ilusão. Aí ele tá alucinando. O cara, cara, isso é o que adolescente faz. Adolescente é muito louco. Ele tem a crença de que ele consegue tudo, tá motivado pra fazer as coisas, só que não tem a competência pra fazer. Sim. E aí faz caca. Não, vou pegar, sei lá, pegar o carro. É isso, pra catar as garotas. Eu sei que eu posso dirigir. Eu tô motivado pra caraca. Vai sair, vai bater o carro, vai dar um acidente. Sim. Porque não tem o que precisa da competência pra desenvolver. Que é o que na PNL a gente trabalha do triângulo de recursos. Que a gente fala bastante disso. Que é você ter as crenças, a motivação e a competência para fazer. A crença ela é muito importante porque ela é a permissão para você ousar fazer. Ela é a permissão que vai dizer assim, eu sei que eu posso trabalhar as minhas competências para poder me tornar um grande vendedor. Se você acredita que você não tem nem os recursos necessários ou o que precisa para se desenvolver, você não vai fazer, cara. Você já está de plano que você não desenrola. Você acredita que não é possível, que você não é capaz ou que você nem merece. Tem uma galera que tem um problema de merecimento absurdo, cara. Forte, né? Muito. E onde nasce uma crença de não merecimento? Isso é de histórico de vida, é aquela história. Várias coisas foram acontecendo. Mas conta algumas possibilidades. Por exemplo, essa pessoa de não merecimento, essa pessoa teve um problema de infantil, vamos supor que é uma criança, e os pais dela têm um problema sério com dinheiro. Sempre gerando uma ideia de escassez, não, que dinheiro é difícil, não tenho para isso, filho, você acha que dinheiro dá em árvore? Várias informações, várias crenças, opiniões que os pais têm, através das suas conclusões, experiência de vida, que vão sendo instaladas na criança. Essa criança começa a imaginar que se ela começar a prosperar, alguma coisa assim, se o meu pai não tinha tantos recursos, se minha mãe não tinha esse recurso, eu estaria traindo minha família se eu tivesse recursos suficientes. Não estou dizendo que é real, digo, é uma possibilidade, uma loucura. E aí a pessoa fala, eu não mereço esse troço. Isso aqui não é para mim. Eu estaria traindo o que me é muito importante, que seria o meu vínculo com meus pais, o que meu pai e minha mãe vão achar se eu explodisse. E essa pessoa se sabota absurdamente. Que é um dos problemas da crença. Sim. Ela tem uma crença louca, a gente entende através de perguntas, na terapia a gente faz muito isso, de entender onde é que estão os limites da pessoa, para poder falar, cara, isso aqui é o seu limite. E aí você começa a trabalhar para modificar essa crença, modificar a conclusão da pessoa. Tem formas de você modificar, porque ela chegou de uma certa forma naquela conclusão, uma opinião. Sim. Como é que eu mudo isso? E aí tem formas de você modificar. A motivação já é o drive, já é essa parte da dopamina, do desejo, para você conseguir alguma coisa você precisa desejar. Porque não adianta também você acreditar que pode e ter até a competência, mas você não acha que vale a pena, chapa, já era. Você não vai fazer. Você não vai tirar o seu fundo do sofá para fazer nada. Sim. E então você precisa ter essa crença e a motivação. Motivação você constrói aumentando o desejo, aumentando a vontade de conquistar, trabalhando alguma coisa que está vinculada aos valores.
E a competência é o know-how, né? A competência é o trabalho de você entender como é que faz, é o que gera tempo, é o que consome muita energia. Ou seja, se o cara não tiver com essa tríade aí de alguma forma equilibrada, não consegue. Ele vai falir. Você trouxe um negócio aqui, Caio, essa história de trair o clã, né? Eu tava conversando com o Emerson, né? E a gente teve um episódio aqui com o Francisco Samelli, que é um constelador, um cara maravilhoso, físico quântico e tudo mais. E ele fala muito essa história do clã, né? Sim. Quer dizer, cara, quer dizer que se eu ficar rico, eu vou trair o meu clã, que é todos meus pais, minha mãe e minha família toda para trair. Essa pode ser uma interpretação. Se Sim. o cara foi construído com essa crença, aquilo foi alimentado. E mesmo que o pai e a mãe não tenham dito isso de maneira expressa, mas se ficou subentendido, se foi instalado nele que esse sucesso significa para ele o rompimento, ele vai ter um problema aí para ajustar. Sim. Agora pode ser, por exemplo, como, sei lá, um Schwarzenegger da vida. Também não teve nenhuma ligação muito com o pai, quando você viu lá no depoimento dele lá naquele documentário. E a ideia do cara é, bicho, eu vou arrebentar. Sim. Desconectou total e não tô traindo o clã. Na verdade, eu vou prosperar porque é assim que vai acontecer. Talvez é uma crença deslimitante, né? Não limitante. O dele tem outras limitações. Pega uma impulsão, né? Exatamente. O cara impulsiona. E aí, dependendo o que você quer atingir, você pode modificar essas crenças, cara, de maneira intencional. Se você percebe que uma crença está te protegendo e ela é útil, mesmo que ela seja limitante, fica com ela, tá tudo bem. Uma crença de que, sei lá, de que se eu sair à noite eu posso ser assaltado. Aí você mora realmente num bairro mais perigoso, é uma crença interessante. Pode ser que não aconteça, mas ela te protege, então você fica mais receoso, mais alerta. Agora, se é uma crença que está te limitando para o que você quer atingir, porque não está dando a permissão para você usar, vale muito a pena você modificar essa crença. E, Caio, você falou da história da crença, né? E uma das coisas que a gente vê também, na PNL tem a história da modelagem, né? Tem. E me chamou a atenção da crença, porque assim, quais são as crenças daqueles caras que a gente quer modelar, né? Então você olha lá, sei lá, putz, meu sonho é modelar o Bill Gates. Pô, o cara tem várias crenças que fez dúvida. ele chegar lá. Ou o Elon Musk, ou o Steve Jobs, né? Conta um pouquinho dessa história da modelagem, se é possível e faz sentido modelar também as crenças do cara. Como é que funciona esse processo? Explica o que é modelagem para a turma. A modelagem ela é a base da PNL, cara. Ela é um dos pressupostos dela, que é a ideia de que todo pensamento, toda ação, toda alguma atividade que alguém faz bem em alguma coisa, existe uma estratégia por trás, existe um método. E esse método é passível de você compreender como ele é feito e replicar e ensinar para outras pessoas. Essa é uma dos pressupostos da PNL, que fala que é a modelagem, que é isso. E a modelagem, hoje em dia se fala bastante, redes sociais se ouve muito, mas está muito numa onda de copiar o comportamento. O que você faz? Deixa eu copiar. Se o Marcelo é bom de vendas, na verdade, quando ele fica na frente ele vai ligar para o cliente dele, aí ele faz assim. Então eu vou fazer exatamente assim todo dia para tentar atingir os mesmos resultados. Essa é só um nível da modelagem. A modelagem ela trata de vários níveis neurológicos. É uma pirâmide que o Robert Dilts construiu, assim, que é um framezinho muito interessante. Não tem nada muito científico, mas ele ajuda a gente a entender o negócio. Ele fala a respeito do ambiente, ele fala a respeito de comportamento, de capacidades, de crenças, valores, identidade e espiritualidade. São vários níveis em que você tem que forma você. Níveis de situação que você está inserido que são passíveis de modelagem, são passíveis de modelar. E você precisaria, em tese, para você entender exatamente como alguém faz alguma coisa e você chegar no resultado que ela tem, entender e estruturar esses níveis. Quando você, por exemplo, o Marcelo ele é bem sucedido nas vendas porque ele se veste assim e dirige determinado carro. Então eu vou lá e me visto exatamente como o Marcelo e consigo o mesmo carro que ele. É só a gente está falando ainda no ambiente. Funciona, pode ser um ponto, é um ponto a ser observado. Deve ter alguma influência, mas é só o primeiro. Como que o Marcelo fala? Como ele respira? Como ele se comunica? Que ideias como que ele aborda o cliente? Essa é a parte do comportamento, que vale a pena você entender. E, é assim que você faz, e é assim que você mexe. Perfeito. E você vai subindo nos níveis. Competências. Cara, o que o Marcelo sabe? O que o Marcelo estudou? O quanto que ele não passou para entender algumas situações para ter essas ferramentas? Aí você modela e pode trilhar o mesmo caminho de esses conhecimentos são importantes. Essas habilidades precisam desenvolver. Sobe para o nível de crença. Para o Marcelo reagir a uma situação de um cliente dessa forma, que leva ele a ter sucesso nessas vendas, o que ele está pensando nessa hora? Que equivalências ele faz sobre o que causa e efeito está acontecendo na cabeça do Marcelo que justifica que ele reaja de determinada forma a um determinado estímulo? O Marcelo acredita nisso. Ele acredita que ele tem os recursos, ele acredita que ele mesmo consegue encontrar o problema do cliente a qualquer custo. Ele vai sacar o que o cliente está querendo dizer.
Então isso já é uma crença que permite que você continue investindo naquela relação com o cliente até chegar num ponto de sucesso, por exemplo. Aí você sobe para valor. O que é importante para o Marcelo? O que é importante na cabeça dele que faz ele fazer tudo isso que ele faz, que faz ele acordar cedo, que o motiva, que... Enfim, são vários níveis que a gente vai subindo, que você precisa fazer perguntas certas, entender em que esfera a pessoa está respondendo quando você vai modelar alguém. E depois começar a entender como é que ela representa isso na cabeça dela, qual que é a estrutura, para você conseguir obter o resultado e falar, entendi. Dentro até de uma forma matemática, que é muito Bandler isso, sabe? É muito raciocínio causa e efeito, muito lógico. Ele vem desse background de matemático, de ciência da computação. Ele é muito racional. E ele trouxe isso para essa parte comportamental da PNL, que à época não se tinha isso, de terapias e tudo mais. Ele vem e traz esse olhar prático de o que você está fazendo, como você faz, e eu vou estruturar aqui para poder replicar isso. E aí são esses níveis que você faz para modelagem. Eu tava falando eu te fiz uma entrevista aqui com um cara que chama Marcelo Arantes, que ele foi vice-presidente global da Braskem, e aí eu fiquei pensando, como é que é os comportamentos do cara, como é que... Porque agora eu fiquei nessa piração, assim, aí eu fiquei olhando, o cara chegou a ser vice-presidente da Braskem, uma das maiores empresas do mundo. Quando teve a Lava Jato, que a Braskem estava no rolo, chamaram ele para defender lá em frente aos senadores. Aí você imagina, toda a companhia do mundo inteiro falou, quem vai lá, velho, na Cova dos Leões? Acionou o cara. Aí depois teve um acidente ambiental que teve, acho que, não sei se foi Alagoas, em algum lugar assim, e aí teve que transferir as 45 mil pessoas. Quem foi o cara para liderar isso? O Marcelo Arantes. E aí eu falei, cara, eu tô diante de um cara aqui que eu preciso saber como é que esse cara funciona, velho. Tem um super-homem aqui. Tem um super-homem aqui, velho. Marcelo, aí, ô Xará. Tamo junto, hein? E aí eu até comecei a contar essa história nas apresentações que eu faço, porque dizendo, cara, eu poderia ficar aqui trocando papo de boteco com o cara e tentando entender o que seria, sei lá, uma experiência legal que ele teve. E até foi assim, mas o que estava por trás, cara, deixa eu ver quais são as características desse cara, né? Então, por exemplo, ele foi um cara que falou muito planejamento. Uma palavra que ele falou várias vezes. Desde quando ele tinha uma situação difícil da infância, ele falou, cara, eu me planejei pra sair e tal. Pode crer. Aí depois passa tantos anos, ele tá com 57 agora, e ele se aposentou com 57. Ele falou, cara, 12 anos eu já previ a aposentadoria. Então você fala, cara, o cara quando tava numa situação difícil, tinha um planejamento com valor, né? muito intencional, cara, muito louco, muito louco. Então, e eu falei isso porque eu falei assim, cara, um jeito de você modelar é você ouvir quem tava com o cara. Então quando você quer modelar Ayrton Senna, legal, você pode ver o vídeo do cara, mas você pode assistir o vídeo do Nuno Cobra, que era o preparador físico dele. Porque ali o cara vai dizer coisas que às vezes o cara é um competente inconsciente. O Ayrton Senna vai falar, de repente, uma coisa, eu tenho disciplina. Para ele é algo tão natural que ele nem vai falar isso. Perfeito. Não tá mas o preparador físico não tá na tá memória dizendo, cara, declarativa esse cara é dele. diferente aqui, ali. Sim. E aí uma outra coisa que aconteceu, que eu trouxe, eu falei assim, bicho. Aí eu falei, cara, um cara que é foda, o Hamilton. Eu falei, tá, beleza, o Hamilton é foda e tal. O que tá oculto do aparente? O que ele não fala? Sim. Todo mundo vai falar da performance, o cara treina pra caramba, respiração, meditação e tal. Aí eu falo, cara, por que o cara leva o cachorro dele no autódromo, velho? Tem uma parada aí, não dá pra achar que é por acaso, né? Lógico. Sim. Sem dúvida. E mesmo se for por acaso, o que tá atrás desse traço de acaso? Se for por acaso, aí vai na modelagem você faz a pergunta e entende assim, o que é isso, cara? O que isso significa pra você? Que vínculo que isso tá causando na sua cabeça que você traz do seu cachorro? E não é porque agora... E sem esse vínculo, sem essa ideia, não vai fazer o menor sentido você imitar esse comportamento e levar o seu cachorro pro autódromo. Isso. Porque você tá só levando o cachorro pro autódromo. E esse é o problema da modelagem, da galera simplesmente modelar o comportamento. O cara tá o cachorro lá, nem nada. Sabe por quê, não, o Hamilton traz o cachorro, então agora eu sou o Hamilton. Não, mas o que eu pensei assim, né? Depois tem aquela cena icônica dele de patinete, passando os caras dando rolê assim. Então o cara é muito autêntico assim, né? Então essas duas mensagens pra mim trouxe assim, cara, o cara tem um comportamento de ser autêntico, velho. Eu lembro de um áudio que ele soltou e você vê, por exemplo, o Schumacher também é um puta campeão. Só que tem um outro comportamento, claro. Né? Tinha, né? Um outro comportamento. Sim. E aí ele fala assim, pô, ele tava numa época que tava numa treta lá com os mecânicos, né? E aí ele solta no rádio assim, putz, eu poderia ganhar a corrida se os mecânicos conseguissem pilotar arrumar meu carro melhor. Tipo, o cara solta isso, na reta final da última volta, do tipo assim, joga uma bomba dentro da equipe, assim, né? Lógico. E aí você fala, cara, esse é o comportamento do cara, né, velho? Assim, porra, porque ele tem um outro modelo mental, ele pensa de o cara é diferente, ele tem outras coisas. O Hamilton tem um outro histórico de vida também, tem a parte de... Tem toda uma defesa que ele faz, a defesa que ele faz é social. O Hamilton também é um cara...
muito engajado Sim. socialmente. Então é diferente, é outro É. modelo, outra lógica que tem lá. Mas o que é legal assim, é o que tá por trás desses não ditos, né? Perfeito, exatamente. O cara tem vários Exatamente. comportamentos que o cara... Deu pra ver, por exemplo, Marcelo, no que você está expondo aqui, um pouco do seu mapa mental, Sim. agora quando você falou. Que você estava diante de um cara aqui que se admira muito, do Marcelo, e que esse cara era muito intencional, e que ele fazia isso desse jeito, e que eu peguei a palavra tal. Você falou assim, pô, podia ter uma conversa de bar, mas, pô, eu ficava aqui pensando, desenrolando. Isso é algo a ser, assim, se eu quisesse ser como o Marcelo e obter o resultado, é algo que eu precisaria modelar. Sim. Cara, o Marcelo ele tem a oportunidade de conversar com alguém, não tá só jogando uma conversa fora pra fazer um podcast, não. Na cabeça dele tá rodando um monte de coisas ali, dizendo o que eu posso pegar de informação pra poder aplicar também, que é uma excelente oportunidade. Essa é uma crença sua. Eu trago alguém pro podcast, eu vou aprender com o cara, vou extrair o que eu puder dessa oportunidade. Então, assim, já é algo que dá pra perceber numa Sim. crença da sua fala, Sim. falar, olha aqui, é uma crença a ser modelada caso você deseje o mesmo resultado que o Marcelo. São esses detalhes que a gente pega em uma conversa, às vezes, casual, um detalhe que pega, às vezes, uma pergunta intencional para buscar esses vínculos, para buscar essa causa e efeito, para buscar o que está passando na sua cabeça para você agir desse jeito, para você fazer dessa forma e conseguir achar esses recursos dentro de você. Conseguir extrair de uma competência tudo isso que você tem. Boa. Essa é a lógica da modelagem. E olha que louco isso, né? Aí, semana passada, eu tava na Bahia e fui fazer um evento lá. A convenção começava às 6 horas da tarde. O evento em si, né? Então a gente chegou lá segunda às 6 horas da tarde. Aí, e eu tenho essa pira de, quando eu vejo uns caras assim mais diferentes, eu falo, cara, deixa eu olhar o ambiente. Porque, Boa. legal, perguntar pro cara por que o cara é foda, ele vai me dizer umas coisas que eu não vou querer ouvir, porque ele vai me dizer o óbvio. Mas deixa eu ver, né? Aí eu cheguei 6h05, porque geralmente atrasa, né? Brasil e tal. Aí cheguei às 6h05, todas as portas do auditório travadas, velho. Travada assim, não consegui entrar. Eu falei, cara, eu sou palestrante. Tipo, não era palestrante daquele dia, era do dia seguinte. Mas eu falei, cara, nunca vi uma convenção às 6h05 que começa às 6 com a porta fechada com todo mundo dentro. Tipo, caralho. Aí eu falei, cara, isso aqui é a cara do CEO, velho. Porque pra isso ter acontecido, o líder Leva é um cara muito a- disciplinado. Ele leva muito Tipo a assim, sério esse ele- negócio de horário, de É. rotina, exatamente. Um Aí cara eu muito tive conforme. tive que dar um gato, entrei pela porta do fundo junto com o gelo lá, porque eu falei, velho, preciso assistir o que tá acontecendo aí, velho. Já com Geral- escada, né? Finge que geral- tá dando manutenção ali, sei lá. E aí, beleza. Aí no outro dia, né, a gente tava lá e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a olhar o cara. Aí o cara, o CEO, né, tava tendo um puto evento com a banda e tal, e o cara, meu, o tempo inteiro conectado, véio, acessível, disponível, assim, você fala, caralho, por isso que o cara, né. Mas enfim, o fato mais engraçado é que no último dia eu ia fazer lá a apresentação e acabava meio-dia. E aí o pessoal falou, ó, já traz as malas aqui pro salão, porque daqui o ônibus já vai pro aeroporto e tal. E aí eu falei assim, pô, eu sou palestrante, geralmente tem vou Uma acabar aqui meio-dia, flexibilidadezinha. vou dar tempo de ir no meu quarto e tal. Aí, isso era 8:45, começava às 9. De repente, chega o presidente com as malinhas dele lá. Aí eu falei, o quê, velho? Se o presidente tá com as malinhas dele, não sou eu que não vou estar, né, velho? Tempo, exatamente. Mas é só a questão da gente estar atento no ambiente que a gente tá, né? Exato, cara. E ter essa flexibilidade que você tá tendo aí, atenção e se ajustar. Não interpretar isso como algo, nossa, que absurdo. Cara, eu me ajusto, é isso. Isso aí. Entendi como é que é a lógica do CEO, entendi quais são os valores dele, o que ele acredita que é importante. Não é você que vai quebrar esse troço lá. A não Lógico. ser que tenha sido demandado. Sim. Do contrário, bicho, deixa eu me ajustar. É. Deixa eu ser um palestrante Não que eu custa vou nada. agregar. Exato. E aí que tá, cara. Pra você tem essa crença de que realmente não custa nada. Pra algumas pessoas pode ser um absurdo. Uma afronta. Meu né? Deus, que eu vim aqui palestrar e tô aqui, não consigo entrar, 5 minutos, que absurdo. Esse tipo de lógica, de estrutura rígida de pensar, gera muitos problemas de comunicação, de relacionamento. E quando você entende que é só um modelo mental diferente e cada um tem o seu, e deixa eu me ajustar, deixa eu entender como é que é o teu, você fica muito mais influente. Muito mais leve. Você fica Nossa. muito mais leve, a vida não pesa e tudo funciona melhor, cara. É. Você transita entra no pela vida flow, com é. muito mais jogo A de gente teve cintura. uma situação num outro evento em que, meu, chegou lá no auditório, precisava estar todas as mesas redondas, né? Porque, pô, ia ter uma situação lá que precisava de mesa redonda. Aí tava todo só cadeira. Aí você pode chegar e ficar puto e se estressar, ou só troca ideia ali e tal, não sei o que, daqui a pouco o negócio se resolveu, e se não resolver também. Faz parte tudo da é perfeito. vida. velho. Tudo é perfeito. E você pode até usar isso como uma referência de vida. Isso. É o jogo de cintura. É. Cara, no seu dia a dia, nem tudo vai ser assim. Nem tudo vai funcionar muito bem. Na sua venda, você não vai ter o cenário perfeito, o horário marcado, o cara às vezes não vai estar lá. Você vai ter que dar o seu pulo, cara. Então aqui já começa por aqui. Estamos aqui, deu uma situação que não tá igual. O que você vai fazer? Qual a sua flexibilidade? Você vai entrar num estado emocional sem recurso, frustrado, chateado, vou botar a culpa em alguém, Escassez total. vitimista. Ou você vai jogar pro outro lado de olha a oportunidade que surgiu. Como é que eu dou o meu jeito de conseguir achar recurso onde não tem e solucionar o problema? Cara, isso é essa habilidade que o PNL traz muito, essa atitude de
Deixa eu entender o mundo com um pouco mais de interesse, com um pouco mais de curiosidade, uma maneira quase de laboratório mesmo. Como é que eu resolvo isso? Tudo pode, Tudo né? tudo, cara, aí depende do lance da crença que você tem. Sim, sim. Quando você bota uma crença dessa de que, cara, a vida é um aprendizado constante, as interações são simplesmente um momento para você conseguir entender um pouco melhor o outro ser humano, ver como é que você consegue influenciar, ou perceber ser influenciado. Cara, a vida fica muito mais interessante. Quanto você também não acaba ensinando, né? Pra alguém que tá em volta e tá olhando e fala, pô, eu ficaria puto, de repente... Com certeza. Pros filhos, pra funcionário, o tempo todo. Como você age. Como que é o teu modelo de reação a alguma coisa. Especialmente para crianças, o pessoal que tá assistindo, a gente que tem filhos, como isso é importante, porque para eles, quando eles são muito pequenos, você não tem muito como errar, não passa no julgamento deles. Sim. Simplesmente é aquilo. The king can do no wrong. O cara não erra, velho. Uhum. É a minha realidade. E, cara, aquela história, neurônio espelho, ele vai aprender desse jeito, ele vai aprender repetindo. Neurônio espelho faz a gente visualizar, entender não apenas a atitude do outro, mas as emoções do outro. Também se replica como ele deve estar se sentindo. Cara, isso vai instalando, vai construindo. Por isso que você fala que você ensina por exemplos. É isso, cara. É isso. Porque você vai olhando e vai entendendo como é que é. Ah, é assim que se reage? É assim que se faz? Então fica essa... Ô, Caio, você falou também de uma coisa muito legal que é a história do dopamine-se, né? Até a gente criou um módulo aqui, que você é o que ministra, né? O nosso... Sim, dopamine-se. O facilitador oficial aí do dopamine-se, até porque é a criação dele. Conta um pouquinho desse módulo e para quem tiver interesse, eventualmente, de ter essa necessidade. Que problema ele resolve? Vamos começar por aí. Que problema o dopamine-se resolve? Ele tá na área ali da motivação. Naquele triângulo de recursos que a gente tem, Sim. ele é a parte da motivação. Tá. A gente trabalha um pouco de como o cérebro funciona, eu explico como é que funciona neurologicamente o circuito dopaminérgico, tem o circuito de recompensa, o circuito de controle, que é dopamina é um neurotransmissor, é uma substância que facilita as sinapses, ele fica na fenda sináptica para poder passar os impulsos elétricos e passar informação nos neurônios, do seu cérebro, enfim. E faz alusão à dopamina porque a gente está falando em motivação, em criar desejo. Está muito vinculado, é uma molécula do desejo, né? Que é a dopamina. A expectativa da recompensa. E aí, não é a recompensa em si. Não é a recompensa em si. A dopamina, assim, ela dá o kick quando você tem uma expectativa de que vai ter algo prazeroso. Então você busca sempre a próxima. Por isso que é tão viciante, é poderoso demais. Porque é sempre o próximo tiro, o próximo jogo, a próxima sensação, o próximo shot. Essa é a lógica dela. E se você entende que o cérebro funciona assim, você pode fazer também de forma intencional. Você pode começar a vincular quando você quer que isso surja, quando você quer ter essas... Porque o problema do shot de dopamina hoje é que a gente tem isso sem nenhuma contrapartida de esforço, sem nenhuma contrapartida de ganho de competência. A dopamina é barata. É a barata. Ela é no jogo, ela é na pornografia, ela é na... Qualquer Rede coisa, na bebida, social. na comida, rede social, onde você tiver fácil, você recebe essa dosezinha. Sem não necessariamente ganhar uma recompensa legítima de competência para aquilo. Porque ela surge muito para te dar um prazer de impacto emocional também. Você tá andando, sei lá, você era um caçador ali, coletor, caçador, você tava caçando, aí você encontra ali um lugar fértil com frutas silvestres, aí você fica muito feliz por aquilo. A dopamina chegou muito forte, impactou você para que você lembre onde raios está aquele lugar quando voltar para sua caverna, para sua tribo. Para que você possa lembrar. Tem um ganho ali. E aí ela é muito prazerosa. E aí você começa agora, na nossa sociedade moderna, você começa a ter... Os neurocientistas sabem disso e criam diversas formas para você se viciar, para você resolver os seus... Não ter que pensar em problema, não ganhar nenhuma competência, não ter nenhum esforço, mas recebe essa dosezinha de prazer de graça. Tipo, uma postinha. Muito barato. Muito barato. Com você anúncio... não scroll ali no seu negócio. E aí você ensina seu cérebro que é isso que você sabe fazer. Você não foca mais em nada, você passa por informações, você só quer a quando próxima. você tem que ler um livro, não tem dopamina, né? Porque não é tão legal quanto ficar rolando pra cima, né? Não tem quando você se acostumou desse jeito. Sim. Antes tinha. Antes, quando você tinha poucos recursos, sei lá, antes até da televisão, pô, ler um livro de contos, de ficção, era um tremendo entretenimento. Você escapava da sua realidade, era um negócio que você ansiava. Olha esse livro, olha essa história, como me envolvo. Já vem a TV, já dificulta um pouco a leitura, já começa a ficar mais fácil. Vomite-me coisas. Agora tá muito complicado. Botar a molecada, nossos filhos para ler, para desenvolver o hábito da leitura. Mas é uma realidade que a gente tem que tentar trabalhar e criar vínculos. E aí é o que é o lance. Você começa a criar, se você for intencional, criar vínculos de recompensa, de desejo para o hábito que você deseja que a criança ou que a pessoa desenrole. O hábito, deixa eu pegar um exemplo aqui prático de vendas, né? Então eu chego numa empresa, como aconteceu recentemente, e o cara fala assim, pô, como é que muda o hábito, né? Então,
começa por ter que despertar a motivação naquele time para mudar alguma coisa, é isso? Primeiro aquele lance que a gente falou no começo, você tem que ter a consciência de que aquilo é um hábito. Tá. Você tem a consciência que você está reagindo a algo, Tá. você não está pensando, você está lembrando. Você está simplesmente percorrendo um caminho já muito estruturado. Então o cara tem 10 anos de venda, puta, na empresa sempre foi assim, aqui... Não vou preencher CRM, mas pra quê? Eu não faço isso. Não, já cheguei isso... até aqui e tal. Exatamente. Então a primeira coisa é dar um choque de realidade de algum jeito. Perfeito. Com choque, eu sei choque. Com contra-exemplo, mudando Sim. algumas crenças, porque isso também é crença, que não preciso disso. Sim. A gente está agora também no foco da crença. O que precisa? Destruir algumas crenças limitantes do cara, criar crenças que você acha interessante, isso você faz por algumas perguntas, por contra-exemplo, por histórias, com alguma metáfora que você cria, que faz a pessoa pensar de forma diferente, mudar o ponto de vista dela sobre aquela crença que ela tinha. E aí você consegue, de maneira intencional, vincular esse comportamento que você tem a algo de desejo, aos valores dessa pessoa. E aumenta da forma que você... Existem métodos para fazer isso, para aumentar o desejo da pessoa por aquilo. Aumentar essa necessidade, esse grauzinho dopaminérgico, a expectativa da recompensa quando ela desenvolver essa capacidade, essa competência. Mexendo de novo no triângulo de recursos que a gente tem ali. Então você vai ensinar o cérebro dela a criar desejo por aquilo que ela tem vontade de fazer. E a partir do momento que ela começa a construir esse caminho, ela fortalece um outro caminho, ela ganha escolhas neurais para fazer, escolhas para se reagir, e aí você enfraquece aquele, ao longo do tempo, você vai enfraquecendo aquele caminho do hábito que era meio nocivo ou que não está mais tão adequado. É atualizar o sistema, né, cara? Você está atualizado no sistema do cara. E aí, para que ele possa perceber que o que ele fazia antes não gera mais o retorno que ele está buscando. Na verdade, esse comportamento ele não é mais oportuno, não é mais útil. E aí você constrói um próximo e faz o cérebro vincular aquilo com desejo, com vontade, com... Porque eu acho que chega em alguns momentos, né, em determinados cenários de times e empresas, que o cara perde a capacidade até de sonhar, né? Sem e aí dúvida. você precisa acessar esse lugar para o cara poder acreditar que ele vai poder vender mais e que ele vai poder... Lógico. Né, porque ele teve experiências muito negativas que provaram para ele, e ele tem certeza que aquele sonho dele não vai acontecer. O cara não vai trocar de carro, de casa, ou fazer aquela viagem com a família. E aí, às vezes, o espaço não é o CRM, né? A gente estava comentando isso em outro momento, mas o espaço é, cara, eu preciso fazer esse cara acreditar que a vida pode ser melhor do que é hoje. Pois é. Porque senão o cara tá estacionado. E Sem aí dúvida. você não adianta falar para ele usar o CRM se ele não tem motivo nenhum para usar, né? Cara, ainda mais tratando de vendas, né, cara? Que vendas é muito a expectativa do sonho, para onde eu vou, eu consigo. Porque realmente o céu é o limite, velho. Se você consegue achar um caminho nas vendas aí, é o absurdo para você explodir o que é que seja. Mas se o cara não tem esse desejo, se ele não tem a motivação, e aí que tá, ele pode até acreditar que ele consegue ou qualquer coisa e ter a competência. Mas se ele não desejar, não tiver a permissão da crença e não desejar, não adianta ele preencher o CRM, saber como é que funciona. A competência não serve para nada. Precisa realmente rodar. Muito bom. Caião, estamos chegando à nossa reta final aqui do nosso episódio número 93. Queria que você deixasse um recado para a turma aí, falando de PNL aqui, tem tanta coisa que daria para a gente falar um monte, né? Mas eu já prometo para vocês um próximo episódio que a gente vai se estender um pouco mais e vai ter a presença do Emerson. Oh, fantástico. E a gente vai falar sobre a imersão, sobre o curso de PNL, que o Caio é o especialista que ministra esse curso, e também vamos ter a presença do Emerson, que participou dessa imersão. Então vai ser uma troca muito rica aqui. Acompanhe o próximo episódio aí. Semana que vem vai sair no ar. Queria que você mandasse sua mensagem aqui para todo mundo que está nos vendo, para que a gente pudesse ir para a nossa reta final. Excelente. Turma, minha mensagem é a seguinte: se vocês tiverem interesse nesse assunto, façam um curso de practitioner de PNL. E façam com alguém confiável. Da CPNL, a SIPNL, é a empresa que eu estou trabalhando agora, e lá é onde o Cláudio Lara faz, que é um tremendo de um master trainer, cara, top desse assunto de PNL no Brasil. Eu dou curso lá. Nós dois somos treinadores hoje da CPNL. Em breve teremos o Carlos Custódio. São pessoas extremamente competentes, comprometidas e todos treinados por Richard Bandler. A gente segue a linha do Richard, treinados pessoalmente por eles lá nos Estados Unidos. Ele ainda dá curso, o cara que inventou esse negócio. Se você quer entender isso com profundidade, como funcionam suas emoções, como lidar com elas, para não estar sujeito ao que o mundão te oferece, para você ser mais intencional e eficiente no que quer que você faça, inclusive na forma de você pensar e sentir, vem fazer um curso PNL lá comigo, no Practitioner. Fica o convite aí. É isso aí, turma. E quem for no próximo curso, eu estarei lá prestigiando o Caio e aprendendo também, porque a gente aprende sempre, aí, né? Parceiro. Coisa boa. Caião, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Tamo um prazer junto. imenso.
Turma, muito obrigado. Esse foi o Aceleração de Vendas TV, episódio número 93. E aguardem aí. Caso você tenha alguém que você acha interessante estar aqui nessa mesa, mande aqui um inbox pra gente que a gente vai responder com o maior prazer. E não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho e encaminhar esse conteúdo para todos os seus amigos. Um grande abraço, vendas, vendas, vendas. Uou!